Neste vídeo, trataremos sobre a arte de lidar com pessoas difíceis e ingratas, uma perspectiva estoica e o necessário despertar no campo de batalha social, buscando apresentar mecanismos que auxiliem em sua blindagem social. Todos os dias, ao abrirmos os olhos, entramos em um território que não controlamos plenamente, o mundo das interações humanas. Você já sentiu aquela exaustão mental após lidar com alguém que parece sugar sua energia? Aquela sensação de injustiça profunda quando você estende a mão e recebe, em troca, o desprezo, a mentira ou a ingratidão. Lidar com pessoas difíceis não é apenas um desafio social, é um teste para a sua alma, é o fogo que tempera o aço do seu caráter. Hoje, aqui no Sina Estoica, não vamos apenas aprender a suportar essas pessoas. Vamos aprender a arte milenar do estoicismo para transformar esses encontros em degraus para a nossa própria evolução, mergulhando na mente dos grandes mestres, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, para desarmar as bombas emocionais que os outros tentam plantar em nosso caminho. Se você sente que a sua jornada na sua sina é esta, te convido a se inscrever agora no canal e se tornar parte da nossa comunidade. Assim, iniciamos com a lógica da expectativa, o erro de esperar o improvável. Muitas vezes, o que nos adoece não é o tapa que recebemos da vida, mas o fato de não estarmos esperando por ele. Vivemos em um estado de otimismo ingênuo, acreditando que, se formos bons, o mundo será bom conosco. Mas a realidade não segue o nosso roteiro. O imperador Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo em sua época, não governava de um palácio de cristal. Ele vivia entre traições, guerras e conspirações. Por isso, ele começava seus dias com um exercício de realismo brutal, uma técnica conhecida no estoicismo como premeditatio malorum, a premeditação dos males, o qual indicava: ao amanhecer, diga a si mesmo: hoje encontrarei homens ingratos, violentos, traiçoeiros, invejosos e egoístas. Tudo isso lhes acontece por ignorância do que é o verdadeiro bem e o mal. A verdadeira raiz da frustração é a nossa arrogância. Muitas vezes, o que nos fere não é a mentira em si, mas o choque de perceber que o mundo não seguiu o roteiro que escrevemos para ele. Quando nos sentimos profundamente injustiçados, o estoicismo nos convida a uma reflexão difícil. Será que a nossa dor não nasce da nossa insistência em acreditar que as pessoas têm que agir conforme os nossos valores? A frustração é o grito da nossa mente tentando controlar o incontrolável. O equívoco da expectativa. Não se trata de dizer que você está errado por ser alguém de boa fé. O erro não está em ser honesto. O erro está em acreditar que, por você ser honesto, o mentiroso deixará de mentir. Quando Marco Aurélio fala em arrogância, ele está apontando para o nosso desejo inconsciente de que o universo abra uma exceção para nós. É como se disséssemos: eu sei que o mundo está cheio de pessoas difíceis, mas eu não aceito que elas cruzem o meu caminho. A mudança de perspectiva: quando você se indigna com a mentira de alguém, você está dando a essa pessoa o poder de destruir a sua paz. O estoico não é aquele que é bobo ou que aceita ser enganado. É aquele que é tão consciente da natureza humana que nada o surpreende. Se você espera que o rude seja gentil ou que o mentiroso seja honesto, você está pedindo que a figueira dê uvas. A falha de julgamento não é moral, é lógica. Ao aceitar que o outro é quem ele é, com todas as suas falhas e cegueiras, você retira o controle das mãos dele. Você para de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar o mestre da sua própria reação. A paz real não vem de um mundo onde todos são bons para você. Ela vem de uma mente que decidiu que ninguém é importante o suficiente para tirar a sua serenidade. Esperar gratidão de um ingrato é um erro de cálculo matemático.
É como tentar colher uvas de um espinheiro ou esperar que uma figueira produza maçãs. Se a pessoa é ignorante sobre a virtude, ela agirá como tal. O erro não está no espinho que fura sua mão, a natureza do espinho é furar. O erro está na sua mão, que tentou colher o que não existia ali. A ignorância é como a doença da alma. Marco Aurélio não dizia isso para que odiássemos as pessoas, mas para que tivéssemos compaixão. Para os estoicos, ninguém faz o mal voluntariamente. Quem te agride ou te engana está sofrendo de uma cegueira moral. Eles acreditam que o egoísmo é o caminho para a felicidade. Esperar gratidão de um ingrato não é apenas um erro, é uma imprudência estratégica. É como tentar caminhar em um terreno pantanoso e ficar indignado porque seus sapatos sujaram. O pântano não é uma vítima da chuva, ele é apenas o que é, um lugar instável e perigoso. O erro não está na existência do pântano, mas na sua decisão de acreditar que naquela vez ele seria solo firme. Em vez de enxergar o agressor como um cego, veja-o como alguém que possui um mecanismo quebrado. Uma ferramenta quebrada não cumpre sua função. Se você tenta usar uma chave torta para abrir uma porta e ela falha, você não discute com o metal. Você entende que aquela ferramenta é inútil para o seu propósito. A pessoa difícil carrega a própria falência moral como uma sombra. Eles vivem em uma prisão de egoísmo e paranoia que eles mesmos construíram. Você, no Sina Estoica, aprende que não precisa ser o carcereiro nem o juiz dessa prisão. Agora façamos uma reflexão prática. Imagine que você precisa atravessar uma região onde o ar é poluído. Você não gasta suas forças gritando com a fumaça para que ela se dissipe. Você coloca uma máscara e atravessa o mais rápido possível. A grosseria do outro é a toxicidade dele. A ingratidão é o veneno que ele carrega. Ao aceitar que o mundo está repleto desses terrenos tóxicos, você para de gastar sua energia tentando limpar o ar de quem não quer respirar pureza. Você foca na única coisa que está sob sua jurisdição, o seu isolamento mental. Ao encarar a realidade como ela é, crua, muitas vezes injusta e povoada por caráteres duvidosos, você retira o controle das mãos do agressor. Se você entra em uma interação sem esperar nada de uma mente vazia, ela perde o poder de te decepcionar. A sua paz começa quando você decide que o comportamento alheio não é uma ofensa pessoal, mas um dado estatístico da natureza humana. O erro dele é o currículo dele, a sua serenidade é a sua vitória. Ao aceitar a realidade como ela é, menos-se e não como você gostaria que fosse, você retira o controle das mãos do agressor. Se você não espera nada de uma pessoa vazia, ela nunca terá o poder de te decepcionar. A paz interior começa no momento em que você decide que o comportamento alheio não é mais o seu problema, mas o currículo de quem o pratica. Capítulo 2. A dicotomia do controle, onde termina você e começa o outro. Epicteto não era apenas um filósofo de poltrona. Ele foi um homem que nasceu na escravidão física para provar ao mundo que a mente pode ser um reino absolutamente invencível. Ele viveu na pele a falta de controle sobre o próprio corpo e sobre o seu destino social. E foi justamente nessa limitação que ele descobriu a ferramenta definitiva para a paz, a dicotomia do controle. Imagine que existe uma linha invisível dividindo todo o universo em duas partes. Epicteto nos ensina que o nosso maior erro, a causa de toda a nossa ansiedade e amargura, é que passamos a vida tentando saltar essa linha. Ele dizia de forma clara e cortante: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Sob nosso controle estão a nossa opinião, a nossa intenção, o nosso desejo e a nossa aversão. Fora dele estão o corpo, a reputação, a riqueza e, acima de tudo, as ações dos outros. Pense agora naquela pessoa que foi ingrata com você. Quando você estende a mão a alguém, o seu ato de bondade é uma escolha sua. Ele nasce dentro da sua cidadela. Mas no instante em que o seu gesto sai de suas mãos e alcança o outro, ele cruza a linha.
ele deixa de ser seu. O agradecimento, o reconhecimento ou a retribuição são territórios estrangeiros. Eles pertencem ao caráter do outro, não ao seu. Se você ajuda alguém e depois fica sofrendo porque não recebeu o obrigado que esperava, você acabou de entrar em uma nova forma de escravidão. Você entregou as chaves da sua alma e o controle do seu humor para alguém que claramente não possui maturidade para cuidar nem da própria vida emocional. Você está dizendo ao universo: eu só posso ser feliz se aquela pessoa, que é rude e ignorante, me der permissão através de um elogio. Percebe a loucura disso? A virtude estoica não é uma troca comercial. Você não dá para receber, você dá porque ser generoso é a sua natureza, porque agir corretamente é o que um ser humano de valor faz. A sua recompensa não está no aplauso do outro, mas na consciência tranquila de que você foi fiel aos seus princípios. Desenhe essa linha agora mesmo na sua mente. De um lado está o seu esforço, a sua ética e a sua intenção de fazer o bem. Isso é seu, é inviolável, e nada no mundo pode tirar isso de você. Do outro lado está a reação alheia, a fofoca, a traição e a ingratidão. Isso é o caos do mundo. E tentar controlar o caos é a receita certa para a loucura. O que o outro faz é o currículo dele perante a existência. É o rastro que ele deixa na terra. Mas a forma como você reage a isso, se você mantém sua dignidade ou se desce ao nível da lama, esse é o seu currículo. Não suje a sua história por causa da incapacidade alheia de ser grato. Aprenda a fechar os portões da sua mente para aquilo que você não pode governar. A liberdade começa no momento em que você para de mendigar validação em terras que não te pertencem. Capítulo 3. A ira é um veneno, o triunfo do silêncio e da pausa. Muitas vezes, acreditamos que reagir a uma ofensa é uma prova de força. Pensamos que o silêncio é sinal de fraqueza ou submissão. Mas o estoicismo vira essa lógica do avesso. Sêneca, um dos maiores conselheiros do Império Romano, dedicou uma obra inteira a este tema, o Tratado sobre a Ira. Para ele, a raiva não é uma reação justa, é uma loucura temporária. É um veneno que você bebe esperando que o outro morra. Sêneca faz uma comparação que beira o sarcasmo, mas que carrega uma verdade brutal. Revidar uma grosseria é como ser mordido por um cachorro e, em um ataque de fúria, decidir morder o cachorro de volta. Reflita sobre isso por um instante. No momento em que você se rebaixa ao nível do seu agressor, você perde a única coisa que realmente te diferenciava dele, a sua superioridade moral. Você não está vencendo a discussão. Você está apenas se tornando aquilo que você afirma desprezar. A pessoa difícil e tóxica tem um objetivo oculto. Ela quer a sua reação. Ela precisa que você desça até a lama, porque lá ela é mestre, lá ela conhece o terreno. Quando você se mantém calmo, você priva o agressor do combustível que ele precisa para queimar. O estoico entende que o maior castigo que se pode aplicar a um tolo é o silêncio inabalável do sábio. Como dizia Sêneca, o melhor remédio para a raiva é o adiamento. A raiva exige urgência, ela quer que você fale sem pensar, que você envie aquela mensagem impulsiva, que você grite para marcar território. O seu triunfo reside na pausa. Ao adiar sua reação, você retira a carga emocional do evento e permite que a razão assuma o comando. Mas como não sentir raiva? O segredo está em mudar a sua percepção sobre quem te ataca. Entenda, a pessoa ingrata, o mentiroso ou o arrogante já estão sendo punidos no exato momento em que agem. Eles são, nas palavras dos mestres, enfermos da alma. Imagine o peso insuportável de viver dentro de uma mente amargurada, sempre em guerra com o mundo, sempre dependente do conflito para se sentir viva. Você não ficaria com raiva de um doente acamado em um hospital. Ficaria. Você sentiria pena. O estoico olha para o agressor com essa mesma distância clínica. Eles são cegos morais. Dar o seu sangue, o seu sono e a sua paz
para alguém que sofre de cegueira moral, não é justiça, é um desperdício de vida. Reconheça a toxicidade alheia como um ruído de fundo, algo que acontece fora da sua cidadela. E lembre-se, quem te irrita, te domina. Escolha, portanto, ser livre através do seu silêncio. Antes de prosseguirmos para a técnica da cidadela interior, eu gostaria de fazer um pedido a você que busca ser o mestre da própria sina. Se estas palavras estão trazendo algum tipo de alívio ou clareza, deixe o seu like. Esse gesto avisa ao algoritmo que o conteúdo do Sina Estoica é relevante para quem busca sabedoria. E mais importante, comente abaixo sobre uma situação em que você conseguiu manter a calma diante de alguém difícil. Sua experiência pode ser a luz que outro membro da nossa comunidade precisa hoje. Capítulo 4. As duas alças da situação. Como carregar o fardo sem se ferir. Epicteto, com sua clareza prática e quase cirúrgica, nos deixou uma metáfora que pode mudar completamente a forma como você acorda e encara os seus problemas. Ele dizia que todas as coisas têm duas alças, uma pela qual a situação pode ser carregada e outra pela qual ela se torna impossível de suportar. Imagine que alguém muito próximo a você, um irmão ou um amigo querido, comete uma injustiça grave. Você tem duas escolhas imediatas. Você pode segurar essa situação pela alça da injustiça e da traição. Se fizer isso, o fardo será cortante, pesado e você será consumido pelo ressentimento. Essa é a alça que não foi feita para ser carregada. Ela apenas fere quem a segura. No entanto, você pode escolher a outra alça, a do vínculo, a da sua própria história e, acima de tudo, a da sua virtude. Segurar por essa alça não significa ignorar o erro alheio, mas sim decidir que o erro dele não tem o poder de quebrar o seu caráter. Quando levamos essa lógica para o campo das pessoas difíceis, descobrimos o que eu chamo de alça da oportunidade. O estoico não vê um inimigo como um obstáculo, mas como um instrutor de treino enviado pelo destino. Pense bem. Como você saberia se realmente é uma pessoa paciente se vivesse cercado apenas por anjos? Como saberia se é alguém generoso se todos sempre retribuíssem seus favores? A resistência é a única forma de crescimento. Sem peso, o músculo atrofia. Sem pessoas difíceis, a sua alma permanece frágil. O arrogante deixa de ser um incômodo e passa a ser o seu instrutor de humildade. Ele te lembra de como é feio o ego inflado, para que você nunca se torne assim. O agressivo torna-se o seu personal trainer de paciência e autocontrole. Ele te ataca para que você teste a resistência da sua cidadela interior. O ingrato é a sua maior oportunidade de praticar a generosidade pura. É o momento de provar para si mesmo que você faz o bem porque isso é o correto, e não porque você está fazendo um investimento para receber algo em troca. Ao mudar a alça pela qual você segura a situação, você transmuta o veneno em remédio. O inimigo deixa de ter poder sobre você e passa a trabalhar para você, ajudando-o a esculpir um caráter inabalável. Da próxima vez que alguém tentar te desestabilizar, pare por um segundo e pergunte a si mesmo: por qual alça eu estou escolhendo carregar isso? Escolha a alça que te torna mais forte, e não aquela que te deixa mais amargo. Capítulo 5. A cidadela interior, o santuário inviolável. Você já sentiu que alguém, apenas com uma frase ácida ou um olhar de desprezo, conseguiu arruinar o seu dia inteiro? Como se essa pessoa tivesse o poder de invadir o seu espaço mais íntimo, bagunçar suas emoções e deixar tudo em desordem. Se você já se sentiu assim, é porque o seu refúgio mental está com os portões abertos. O imperador Marco Aurélio falava constantemente sobre um conceito que todo estudante de estoicismo precisa dominar: a cidadela interior. Ele entendia que, embora o mundo ao nosso redor possa estar em chamas, cercado de guerras, doenças e traições,
Existe um lugar dentro de você que é absolutamente inacessível ao mundo externo, a menos que você decida abrir as portas. A frase de Marco Aurélio é um despertar. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso significa que o dano real não é o que o ingrato fez ou o que o difícil disse. O dano real é o que você faz com isso dentro da sua cabeça. Quando você passa horas ou até dias ruminando sobre a injustiça que sofreu, você está fazendo algo perigoso. Você convidou o seu inimigo para entrar na sua cidadela. Você permitiu que ele se sentasse à sua mesa, bebesse do seu vinho e começasse a queimar os seus móveis. Ruminação é o ato de dar a chave da sua paz para quem acabou de te ferir. A arte de lidar com pessoas difíceis consiste em aprender a ser o guardião do seu próprio portão. O estoico não é uma pessoa fria que não ouve o que acontece. Ele é uma pessoa seletiva. Quando você ouvir um insulto, ouça-o apenas como um ruído, um som que o vento carrega. Processe o que for útil para a sua evolução. Talvez exista uma crítica construtiva escondida ali, e descarte o resto como lixo emocional. Lembre-se desta máxima: ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. Se alguém te chama de algo que você não é, a mentira é dele, não sua. Se alguém tenta te humilhar e você não aceita a humilhação, o veneno fica com quem tentou entregá-lo. Mantenha sua cidadela protegida. Não permita que o comportamento medíocre dos outros corrompa a sua nobreza interna. O seu santuário é inviolável enquanto você decidir que a opinião alheia é apenas um dado externo e não uma verdade sobre quem você é. Feche os portões, respire e permaneça em paz, pois o caos do lado de fora não tem autoridade sobre a ordem que você cultiva do lado de dentro. Capítulo 6. O perdão logístico, a libertação das brasas. No senso comum, fomos ensinados que o perdão é um ato de caridade, uma concessão quase divina que fazemos a quem nos feriu. Mas o estoicismo remove toda a camada romântica e sentimental desse conceito. Para um estoico, o perdão não é sobre o outro, é sobre a sua própria economia mental. É o que chamamos de perdão logístico. Imagine que a sua mente é um armazém com espaço limitado. Cada mágoa que você cultiva, cada desejo de vingança e cada cena de injustiça que você reprisa na sua cabeça ocupa uma prateleira valiosa. Guardar rancor é literalmente pagar aluguel mental para que o seu inimigo more de graça dentro de você. Existe uma metáfora poderosa que atravessa os séculos. Manter a raiva e o ressentimento é como segurar uma brasa quente com a intenção de jogá-la em outra pessoa. Você pode até atingir o alvo, mas é a sua mão que queima primeiro. O agressor cometeu o erro uma vez, mas, ao não perdoar, você se permite ser ferido pela mesma ofensa 1000 vezes ao dia, todas as vezes que você a reconta para si mesmo. O perdão estoico é, portanto, um ato de egoísmo saudável. Não se trata de dizer que o que o outro fez foi correto, justo ou aceitável. Perdoar não é validar o erro alheio, é simplesmente decidir que você não vai mais carregar o lixo de outra pessoa. É uma decisão logística de limpeza. Eu não vou permitir que o seu erro ocupe espaço na minha memória ou roube a energia que eu preciso para construir o meu futuro. Quando você perdoa logisticamente, você está dizendo: você não é importante o suficiente para que eu sacrifique a minha paz por causa do seu mau caráter. É libertar um prisioneiro para descobrir que o prisioneiro era você. A partir de hoje, pare de esperar que o outro se arrependa para que você possa ficar em paz. O arrependimento dele está fora do seu controle, mas a sua liberdade está nas suas mãos. Solte a brasa. Deixe o erro com quem o cometeu e siga em frente com as mãos limpas e o espírito leve. A melhor forma de punir quem te tratou mal é ser uma pessoa tão realizada e tranquila que a existência daquela ofensa se torne irrelevante. Capítulo 7. A abelha e o mel.
agir por natureza. Muitas vezes, a nossa amargura com as pessoas nasce de uma transação comercial invisível que fazemos em nossas mentes. Nós ajudamos, ouvimos, estendemos a mão e, secretamente, emitimos uma nota fiscal de gratidão. Quando o outro não paga essa nota com um agradecimento ou com reciprocidade, nos sentimos roubados. Mas o estoicismo nos convida a abandonar essa mentalidade de mercador e adotar a mentalidade da natureza. Marco Aurélio frequentemente usava analogias com o mundo natural para nos lembrar do nosso papel. Ele perguntava: por que a abelha faz o mel? Ela faz porque é a natureza dela. Ela não para o seu trabalho para perguntar se o ser humano será grato, se o urso vai roubar a colmeia ou se a flor reconhece o seu esforço. A abelha simplesmente cumpre o seu propósito. Ela é uma abelha, e fazer mel é o que as abelhas fazem. Da mesma forma, a sua natureza, como ser humano racional e social, é ser útil, justo e virtuoso. Quando você ajuda alguém difícil ou é generoso com um ingrato, você não está fazendo um favor a eles. Você está exercendo a sua própria função no universo. Você está sendo humano no sentido mais pleno da palavra. O prêmio da virtude é a própria virtude. No momento em que você termina uma ação correta, o ciclo se fecha. A satisfação deve vir do fato de que você teve a força de caráter para agir bem, independentemente do que aconteceu depois. Se o outro não reconheceu o seu gesto, o problema é da flor, que não soube aproveitar o polinizador e não da abelha. Quando você age pelo senso de dever e pela beleza do ato em si, a ingratidão morre antes mesmo de te alcançar. Ela perde o alvo, porque o seu alvo nunca foi o obrigado do outro, mas sim a sua própria excelência moral. Pense nisso na próxima vez que se sentir usado ou desvalorizado. O sol não para de brilhar porque existem pessoas que preferem ficar na sombra. Ele brilha porque é a natureza dele. Não permita que a mediocridade alheia te impeça de manifestar a sua luz. Faça o bem, seja íntegro e mantenha a sua paz, não para mudar o mundo, mas para não permitir que o mundo mude quem você decidiu ser. Agir com virtude é o seu único compromisso real. O resto é apenas o barulho de um mundo que ainda não aprendeu a voar. Conclusão: o triunfo da serenidade. Chegamos ao fim desta jornada, mas o verdadeiro trabalho começa agora. Lidar com pessoas difíceis, ingratas e injustas não é um fardo que o destino colocou no seu caminho por erro. É a prova final do estudante de filosofia. É o momento em que a teoria morre e a prática nasce. Antes de fecharmos este encontro, eu te convido a um exercício prático de visualização, uma técnica que os estoicos chamavam de olhar de cima. Feche os olhos por um momento ou apenas foque na sua respiração. Pense naquela pessoa que mais te incomoda hoje, aquela que parece ter o poder de drenar sua energia. Agora, mude a lente. Pare de vê-la como um monstro ou um vilão onipotente. Comece a visualizá-la como uma criança perdida em um corpo de adulto, ou como alguém que caminha com uma névoa espessa diante dos olhos, incapaz de ver o que é o bem, a justiça e a decência. Essa pessoa não é um obstáculo para a sua paz, ela é o instrumento da sua evolução. Diga mentalmente, com a força de quem retomou as rédeas da própria vida: você pode tentar perturbar o silêncio da minha alma, mas a minha virtude é propriedade exclusiva minha. Eu escolho, de forma consciente e deliberada, não ser como você. A vida é curta demais e o tempo é o nosso recurso mais escasso para ser desperdiçado em conflitos mesquinhos e duelos de ego. Lembre-se sempre do que o imperador Marco Aurélio escreveu em suas meditações, enquanto comandava o maior império da Terra. A melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Se você paga a maldade com maldade, o seu inimigo venceu, porque ele conseguiu te transformar em um reflexo dele. A verdadeira vitória é permanecer íntegro enquanto o mundo ao seu redor desmorona em caos emocional.
Siga em frente de cabeça erguida. Mantenha a sua cidadela interior intacta e os seus portões vigiados. Seja a luz da razão e da calma em um mundo obscurecido pela reatividade e pelo ódio. Se estas palavras serviram como uma ferramenta para a sua sobrevivência diária, não guarde essa clareza apenas para você. Inscreva-se no Sina Estoica e torne-se parte de uma comunidade que escolheu a sabedoria como escudo. Explore nossos outros conteúdos, onde transformamos o conhecimento milenar em força bruta para os desafios modernos. Você pode não ter escolhido a sua sina, os seus problemas ou as pessoas que cruzam o seu caminho. Mas a partir de hoje, você escolhe como governá-los. Domine sua mente, governe sua sina. Obrigado por caminhar conosco. Que a sua sina seja a da sabedoria profunda e da paz inabalável. Até o nosso próximo encontro.